Então vamos lá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje está sem água, né? Infelizmente, mas eu resolvi manter a aula presencial, porque acho que é insuportável ficar cancelando a aula. E quando está sem água, só fica insuportável no segundo dia, né? Quando começa a feder. Mas o primeiro já está suportável. É muito impressionante. O negócio acabou de desligar a água e em uma hora depois está sem água. Não consigo entender isso, mas tudo bem. Vamos lá. Então hoje a aula é mais divertida, eu acho, assim, porque as sequências são coisas divertidas, né? Então vamos, e a partir de agora, nessa parte final da disciplina, a gente vai falar, né, tipo assim, a gente, vamos dizer assim, encerrou essa segunda parte, que é a constituição formal dos números reais, e agora a gente vai falar coisas que são consequências dessa natureza dos números reais, ou seja, da propriedade de completude que caracteriza os números reais, beleza, pessoal? Certo? Então a gente vai falar um pouco de sequências, um pouco de topologia, um pouco de continuidade, tá? Vou ver o que eu vou ter que correr para a gente conseguir acabar. A gente vai ter aula até dia 16 de dezembro, é o jeito. Você vai viajar? Vai viajar? Até lá. 16 de dezembro é quando termina o semestre oficialmente. Dia 19. Então. Só que normalmente a gente tem ainda antes, só que no caso não podemos voltar esse luxo. Então a gente vai, mesmo assim não vai dar para falar tudo, porque é isso, esse semestre foi muito turbulento. Não vai dar para falar tudo que eu gostaria de falar, eu vou ver o que eu vou sacrificar, tá? E eu vou avisar para vocês a nossa próxima aula extra, que eu não sei, ou vai ser sexta agora ou segunda, tá? Segunda que vem. Esses dois horários foram os mais votados, né? Segunda que vem não estava entre as opções, mas eu já vi que segunda à noite é um horário que a maioria pode. Beleza? Só precisa de quanto candidato? Não sei, vamos ver como. Vamos ver como a aula flui hoje, né? Porque depende até onde a gente vai na aula, entendeu? Tem duas coisas. A primeira, uma vez que o Leandro pediu para eu levar, ele até está vindo, mas ele pediu para eu falar que ele vai atrasar. Que amanhã e quinta vai ter o primeiro encontro de história da matemática e da física do temática. E aí é todo mundo bem-vindo e bem-vindo para ver. O dia inteiro lá na C119. Particular aí no Leandro, quinta-feira, vamos apresentar. Legal, show. Acontece que amanhã e quinta também é o Fórum de Formação de Professores no Rio de Janeiro. Bom, de qualquer maneira, o aviso e o convite estão dados. E assim, você tinha falado que vai passar outra lista e tem aquele trabalho. Em relação ao trabalho, a minha pergunta é em relação à data. Se puder entregar depois de que terminou o semestre, ótimo. Pode entregar. Porque assim, eu estou com uma ideia legal com o Leandro, com o Felipe, e só que aí dá trabalho, assim, é demorado. Aí se a gente puder fazer assim, em dezembro e em janeiro. Tá. Então, deixa eu só falar sobre isso. Então, vamos ter teve aquela atividade 1, que foi sobre a parte 1 da matéria. Aí vai ter a atividade 2 que está pronta, eu vou postar hoje à noite, eu só não postei hoje porque eu resolvi alterar uma coisa lá e acabou não dando tempo. Mas eu vou postar hoje à noite a atividade 2, tá? Beleza? E vai ter a atividade 3 ainda no final de tudo. Tranquilo sobre essa terceira parte da matéria, que é sequências, topologia e continuidade. Beleza? Além disso, tem os dois trabalhos que o Arthur está falando, lembrando que é o relato e o artigo, lembrando que vocês só precisam fazer um dos dois, tá? Quem quiser fazer os dois pode, já ter casos assim, mas para fazer é obrigatório fazer um dos dois, beleza? Sobre a atividade que eu vou postar hoje, eu fui botando coisa lá, ela está um pouco grande, tá? Mas assim, vocês não precisam fazer tudo, não é isso que... Nem precisa escrever muito, vocês vêm lá e fazem o que vocês acham, tá?
Tem que sair um pouco do lugar da avaliação convencional. E quanto aos prazos, como o Arthur falou, eu só preciso ver qual é o prazo que eu tenho para lançar notas. Tranquilo? Porém, esse prazo para lançar notas, ele é muito maior na pós-graduação do que na graduação, porque tem uma hora que o SIGA fecha e eu não consigo mais lançar nota, aí vocês têm que entrar com um processo lá, de alteração de nota, é um saco. Só preciso ver qual é esse prazo. Em geral, na pós-graduação, esse prazo vai quase até o início do semestre seguinte. Então, deve ser fevereiro, aí eu vou ver lá, tá? No calendário do qual é esse prazo, do CEPEG, tranquilo? Então, pelo que eu sabia que tinha isso, eu queria saber o que você estava esperando para o fundo. Tá, mas... honestamente, eu acho que vai ser legal, a gente tem muito prazo para fazer correndo de qualquer jeito, aí a gente ia mudar e fazer outra coisa. Isso. Aí no prazo maior a gente se consegue fazer legal. Com certeza. Beleza, eu vou ver e mando para vocês depois, tá? Legal, obrigado. Show. Eu concordo. Eu não gosto de negócio assim, fazer coisas correndo. Né? Não quero. E a ideia é legal, é legal fazer bem feito. Isso. A gente tem o mundo moderno tem essa maneira muito louca de lidar com o tempo, né? Que é tudo correndo, mas enfim. Alguém não assinou? Beleza, então, olha só, pessoal, falando agora de sequências. Bom, como eu estava falando antes, nessa parte final da matéria, o meu objetivo, que a gente vai falar de sequências, topologia e continuidade, essa parte pode parecer mais como uma disciplina convencional de análise, mas eu quero dar muita ênfase ao papel da propriedade de completude, que, como eu falei, caracteriza os números reais, nos resultados dos teoremas desses conteúdos. Beleza? Ou seja, ficar bem claro que nessa disciplina tudo gira em torno da completude, né? Entender o que é completude. Então, tem as preliminares, que são as construções dos conjuntos numéricos, e as coisas que dependem disso que a gente vai falar agora. Fala. Cada uma das formas que nós pegamos, né, determintes, supremos, eles de forma, cada um a sua forma consegue traduzir essa ideia. Exatamente. Isso aí. Então, existem diferentes formas de traduzir a ideia de completude, né? Que estava no último slide que apareceu na aula de ontem, né? Essa lista de coisas. Então, Cosne-Dedekind é uma delas, a propriedade do supremo é outra, que em geral é usada para apresentar os números reais axiomaticamente, que tem muitos livros de análise que eu acho uma maneira muito ruim didaticamente, porque ela, como eu disse, ela bota um monte de coisa para debaixo do tapete, e tem outras que são sequências que dependem de sequências, né? Que a gente vai ver algumas propriedades. Em particular, uma das maneiras de construir os números reais é por meio de classes de equivalência de sequência de Cauchy. A gente vai falar daqui a pouco. Qual que deixa por baixo do tapete? Axiomática. Porque simplesmente você decreta. Você fala, existe um corpo ordenado completo, entendeu? A axiomática é sempre o final do passo a passo. Você fala assim, vamos resumir tudo que a gente fez nessas propriedades. Exatamente. E usar, agora que a gente sabe. Começar com o que você não sabe, que deveria saber, não faz sentido. E o que está por trás dessas propriedades, né, conceitualmente? Acho que isso é muito importante numa disciplina de análise na reta, especialmente para a formação de professores. Beleza? Então vamos lá falar de sequências. Para começar, a gente vai falar algumas definições básicas, tá? Sobre sequências. Tranquilo? Então, para começar, vou escrever mais no quadro hoje. Nem precisa muito desse PowerPoint. Beleza, pessoal?
certo? Então, primeiro, a definição de sequência de números reais é que é uma função de NR, beleza? Tranquilo? A gente está assim, acostumado a pensar em sequência como uma lista infinita de números. E a imagem é essa mesmo, beleza? Só que para definir isso formalmente, a gente define assim, como uma função de NR, tranquilo? Porque isso gera uma lista infinita, que eu vou dizer o que é uma função de NR. É que a cada número natural associa um número real. Então eu vou dizer quem é o x1, que é o x de 1, o x2, o x3 e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então a palavra sequência, repara que a gente está falando aqui de sequência de números reais. Mas a palavra sequência, de forma mais geral, ela significa qualquer função com domínio em N. Então, assim como eu tenho sequência de números reais, eu posso definir sequência de qualquer tipo de objeto matemático, tá? Eu posso ter uma sequência de números complexos, uma função de N em C, uma sequência de vetores do Rn, ou de qualquer coisa que vocês quiserem, beleza? Sequência de funções, é uma coisa que a gente trabalha muito em análise, tranquilo? E é sempre uma função, uma sequência com uma função com domínio em N contra o domínio naquele conjunto de objetos. No caso, vão ser os números reais. Fala. Me perdoe a ignorância, mas só para lembrar, aquele N ali é posição, é isso? Esse N... Posição na sequência. É o chamado índice, né? É o elemento do domínio. Então, o xn é o termo da sequência e o n é o índice. Tranquilo? Mas é importante se ligar que isso aqui é uma notação funcional, tá? Tranquilo? X índice n é como se eu estivesse escrevendo x de n. Tranquilo? Beleza, pessoal? Só que por algum motivo, né, se convenciona, assim, é mais padrão a gente usar o índice, né, assim, quando é uma sequência, e usar essa notação entre parênteses, que é aquela que a gente usa f de x, quando o domínio é R, né, por exemplo, beleza? Mas é importante se ligar que ambas são notações funcionais, ou seja, quando você indexa alguma coisa em relação a outra, você está estabelecendo uma dependência. Você está dizendo que uma coisa depende da outra, beleza? Tranquilo? Então, nesse sentido, que indexar é uma notação funcional. E isso aqui é meramente uma convenção de notação. Uma coisa que se tornou, assim, habitual, né, em matemática, né? Tem muitas convenções de notação que não tem nenhum, assim, significado conceitual. É só porque se, assim, estabeleceu, tipo assim, a gente usa U e V para falar de vetor, né? Se você quiser chamar, sei lá, alfa de um vetor, pode, mas a gente está tão acostumado que vai parecer estranho. Aqui é a mesma coisa, ele poderia escrever assim, sem problema nenhum. Tranquilo? Só que isso está muito cristalizado. Da mesma forma que quando eu escrevo f de x, eu poderia escrever assim também, não tem problema nenhum, tá? Ambas são notações funcionais, tá de boa? Tranquilo, pessoal? Isso. Certo? Bom, alguma dúvida nisso? Beleza? Então isso aí é a notação de função, quer dizer, a definição de sequência como função. E repara, é importante, e a gente usa também, né, essa notação aqui, xn, em geral a gente usa assim, quer dizer, a gente usa assim xn com n pertencente a n para se referir, para denotar a sequência como um todo. Beleza? Que eu quero dizer o seguinte, xn, aqui são todos os termos x, onde o índice n percorre todos os números naturais. É isso que essa notação quer dizer.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, abreviadamente, eu posso usar também xn só sem isso aqui. E quando eu uso xn sem o parênteses, em geral eu estou me referindo a um termo específico, né? Um termo fixo. Beleza? E aqui seria a função como um todo. Beleza, pessoal? Tá? Bom, outra coisa. É importante se acostumar a pensar numa sequência como uma função, não como um conjunto. Tranquilo? Por quê? Porque faz diferença. Por que a gente precisa definir sequência como uma função? Porque faz diferença a ordem que os valores aparecem aqui. Por isso que eu preciso da estrutura de função. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu tiver essa sequência aqui, ó, 1, depois todo o resto 0, 0, 0. Beleza? Tranquilo? Ou se eu tiver essa sequência aqui, ó, beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então repare que essas duas, essa aqui é só o primeiro termo que é 1, depois é tudo 0. Tá beleza? Certo? E essa aqui fica alternando 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então são sequências completamente diferentes, tanto que a primeira é convergente e a segunda é divergente. A gente já vai falar daqui a pouco da definição de convergência, beleza? Mas assim, a gente já pode perceber isso. E elas têm o conjunto dos termos delas é igual, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Então eu não posso pensar numa sequência como um conjunto de números reais. Eu preciso pensar como uma sequência, como uma função cujo condomínio é. Por isso que eu preciso definir assim. Tá de boa isso? E por isso que eu uso a notação de parênteses e não chaves. Porque em geral a gente reserva a notação de parênteses para objetos no qual importa a ordem. Por exemplo, par ordenado ou upla ordenado de forma mais geral. Beleza? Se eu escrever assim, eu estou me referindo não à sequência, mas ao conjunto imagem da sequência. Então essas duas têm o mesmo conjunto de imagem, que é esse aqui, mas são sequências completamente diferentes, que têm um comportamento completamente diferente. Está de boa? Certo? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Ali, a ordem importa. Ali. Em geral, porque a gente usa chaves para representar conjunto, no qual a ordem não importa. Se eu escrevo dois conjuntos, 0, 1 e 1, 0 é o mesmo conjunto, entre parênteses, entre chaves. Se eu escrever entre parênteses 1, 0 e 0, 1 são coisas diferentes. Eu estou me referindo a par ordenado. Então, em geral, a gente reserva o parêntese para esse caso, tá? Beleza, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Então, isso aí. Tá, então, exatamente o que eu escrevi aqui, beleza? Tranquilo? Mas é mais legal escrever no quadro, né? Eu acho. Né? Bom, e aí, agora outras definições básicas que vão aparecer, que eu vou escrever no quadro primeiro. Posso apagar essa aqui? Tá. Então agora a gente vai ver as definições de sequência monótona, limitada e convergente, que são os conceitos básicos. Deixa eu ver qual aparece. Tá, então uma sequência limitada Então, veja bem, na verdade, de forma geral, uma sequência é uma função, tá? Beleza?
eu falo que quando eu falo de forma geral que uma função é limitada, o que eu quero dizer é que o seu conjunto imagem é limitado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá de boa isso? Certo? Então essa é a definição, e essa definição se aplica à sequência, tá? Então como eu estou escrevendo ali uma sequência limitada, se existem A e B pertencentes a R, tais que A é menor ou igual que xn, que é menor ou igual que B, para todo n pertencente a n. Quer dizer, isso aqui na verdade, essa definição não é uma novidade, é a definição do conjunto limitado, que a gente já viu na 2 aulas atrás, eu acho. Ele é limitado superiormente e inferiormente. É limitado, quando eu falo que é limitado superiormente e inferiormente, exatamente. Então, esse A e B, o que eu estou dizendo aqui? Tem uma corda inferior e tem uma corda superior. Tá de boa isso, pessoal? Então, esse A é uma cota inferior e esse B é uma cota superior. Então, só se liguem nisso, né? Sempre que eu falar que uma função é limitada, eu quero dizer que o seu conjunto imagem é um conjunto limitado. Tá de boa? Então é isso. Certo? Então, essa é a ideia. Só que tem uma maneira equivalente a essa e mais, vamos dizer assim, prática de escrever essa definição, né? Então, que é essa aqui. Que existe um M, número real maior do que 0, tal que módulo de x é menor ou igual a n para todo n pertencente a n. Beleza, pessoal? Certo? Por quê? O que quer dizer isso aqui? Que módulo de x é menor ou igual a n. Tranquilo? É que x fica entre menos m e n. Tá beleza? Então é a mesma coisa que está escrito acima. Se tem uma cota inferior, faz de conta que, sei lá, esse A aqui é tipo 2 e o B é tipo 5, sei lá. Então, essa sequência está limitada entre 2 e 5, tá certo? Então, basta eu tomar, por exemplo, se eu tomar o M igual a 5, esse M vai servir também. Porque eu vou dizer que ela está limitada entre menos 5 e 5. Não tem problema, isso também funciona. É outra cota inferior, mas não importa. Beleza, pessoal? Fala. Aí embaixo, aquele X nessa definição com N. XN também? XN, eu esqueci. A sequência? A sequência. Beleza? Eu esqueci aqui. De boa? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Nesse segundo caso aqui, esse M, ele não pode ser um M genérico, né? Ele precisa ser um M estabelecido. Porque se você pega o 2 ali, por exemplo, já não funciona. É isso. Mas existe um M, assim. Eu botei K ali, mas não importa. Existe algum M. Eu vou escolher o M convém que sirva, entendeu? Não é para todo M. Existe algum M, entendeu? Beleza? Certo? Da mesma forma que eu estou escrevendo aqui, existe A e B. Entendeu? Por exemplo, se eu tiver essa sequência aqui, xn igual a menos 1 elevado a n, tá? Quem é essa sequência? É 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Tranquilo? Quem é um A que eu posso pegar? Quem é o A que eu posso pegar? Menos 1, mas não obrigatoriamente, posso pegar menos 10. Porque esse A é qualquer cota superior. Agora não posso pegar A igual a menos meio, tá? Esse A não vai servir. E posso pegar B igual a 2, por exemplo. Tá certo? E posso pegar, quer dizer, o M, o maior A possível que eu vou pegar é menos 1.
o menor B possível que eu vou pegar é 1. Mas esse A e B, eles só estão aí, e assim como o M, eles só estão aí para dizer que a sequência é limitada. Então eles não precisam ser o supremo ou o ínfimo, eles podem ser qualquer 4 superior. Então o menor M que eu vou pegar, que vai servir para esse caso, é 1. Mas eu posso pegar M igual a 5 também, entendeu? Não tem problema. Beleza? Então, existe algum, é escolhido. Tá legal? O que confunde é isso, né? Não é o ínfimo, é uma cota. É, uma cota superior, porque o papel desses A, B, dessas cotas aí, é dizer que o conjunto é limitado. Qual é a definição de conjunto limitado? Quando existe uma cota, inferior ou superior. Quer dizer, quando eu falo limitado sem nada, é que é inferior e superior. Tá? Beleza? Tranquilo? Pronto, posso apagar isso aí? Tá? Posso? Isso aí está tudo escrito direitinho no PowerPoint. Pode? Posso apagar? Então, agora, a definição de sequência monótona. Então, uma sequência monótona, ela tem 4 tipos, né, de sequência monótona. São 4 tipos, que um é um caso particular do outro, na verdade, assim. Então, primeiro, essa definição também é geral para qualquer tipo de função real, tá? Beleza? Então, o que quer dizer monótona de forma geral? Tipo assim, que ela, vamos dizer, que ela vai sempre na mesma direção, né? Assim. Então, quando eu digo que ela é monótona, eu posso escrever monótona crescente, beleza? E se eu quiser enfatizar, eu posso escrever monótona estritamente crescente. Beleza? Então, quando é que isso acontece? Quando eu aumento o valor dos índices, os termos correspondentes vão aumentar junto. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Tá? Então, e depois? Isso aqui, esse nome confunde um pouco, porque é assim, que eu chamo de uma sequência monótona não decrescente, e eu estou usando esse hífen aqui para destacar que dizer que uma sequência é monótona não decrescente não é a mesma coisa que dizer que uma sequência não é decrescente, tá? Beleza? Porque monótona não decrescente quer dizer que ela, dependendo do pedaço dos índices, ou ela cresce ou ela fica constante. É isso que quer dizer que ela é monótona e não é decrescente. Então, ou ela é constante ou ela cresce. Então é isso aqui, ó. Beleza, pessoal? Tá? E aí tem... Aí o hífen faz diferença, né? É, por isso que... Beleza? Aí depois tem, ali como está no slide, não vou escrever aqui porque é igual. Ali tem a mesma coisa para decrescente, correspondentemente, ó. Que é quando você aumenta o índice, os termos diminuem. E não crescente,
que é a mesma coisa, só que com uma hora igual. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, por exemplo, a sequência que a gente vai ver muito, 1 sobre n, ela é o quê? Monótona, estritamente decrescente, concorda? Que ela é 1, meio, 1/3, 1/4, tarará, que tende a 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Certo? Alguma dúvida? Então essa é estritamente decrescente. Agora, se eu tiver uma sequência assim, que é 1, depois 2, 2, 2, 2, 2, aí 3, 4, 10, essa não é estritamente crescente, mas ela é monótona não decrescente. Beleza? Tá de boa isso? Mas toda estritamente decrescente é também não crescente? Isso, perfeito, exatamente. Toda estritamente, eu posso dizer, tipo assim, essa é 1 sobre n. Ela é estritamente decrescente, mas ela também se enquadra na definição de não decrescente. Beleza? Então, o item 1 é um caso particular de 2, o item 2 é um caso 3, é um caso particular de 4. Tá de boa? Toda estritamente crescente é não decrescente, mas nem toda não decrescente é estritamente crescente. Analogamente, toda estritamente decrescente é não crescente, mas nem toda não crescente é estritamente decrescente. Ficou claro isso? Certo? Beleza? E a última observação sobre isso, como eu falei, dizer que uma sequência é monótona não decrescente não é a mesma coisa que uma sequência não é decrescente. Porque se eu tiver, por exemplo, essa aqui, que eu escrevi agora há pouco, menos 1 elevado a n, tá? Essa aí não é decrescente, beleza? E também não é crescente, porque ela não é nem monótona, beleza? Porque essa fica cresce, decresce, cresce, decresce, tá legal? Então, essa sequência aqui, ela não se enquadra em nenhum desses 4 itens. Então, ela não é monótona, certo? Então, eu posso falar que ela não é decrescente, mas não posso falar que ela é monótona não decrescente. Por isso que o uso do hífen é importante, tá? Se ao invés ali fosse menos 1, eu coloco meio, para se tornar decrescente. Não, porque ela vai continuar oscilando, né? Meio? Meio sem o menos. Isso. Sim, aí sim, beleza. Se colocar Se menos botar de meio, menos, ela vai não. oscilar. Mas se colocar meio, ela vai ser decrescente. Ela vai ser meio, 1/4, 1/8, beleza? Ela é uma PG. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa isso? Alguma dúvida? Tá? São definições bem assim, básicas, tá? Só esclarecer o uso delas, tá? Outra observação: uma sequência constante, ela é ao mesmo tempo não crescente e não decrescente. Então, uma sequência constante é monótona, não crescente e não decrescente ao mesmo tempo, beleza? Tranquilo? Certo? Mais uma observação antes de passar para a definição de convergência, que é mais emocionante. Subsequência, tá? Tem muitas definições nesse começo. Então, uma outra observação que eu lembrei, a gente falou de PG, que é o seguinte: eu sou contra o uso do termo progressão. Eu acho que devia falar sequência, porque uma progressão, na verdade, 2 observações sobre isso. Porque você fala PA e PG, né? A gente só usa o termo progressão nesse contexto. Mas uma PA e uma PG são sequências. Então eu acho que fala sequência mesmo, em vez de falar PA e PG. E outra coisa, eu acho que na educação básica, você não deveria ver só PA e PG, deveria ter outros exemplos sequentes, tipo 1 sobre N. Não tem problema nenhum ver isso na educação básica, ou essa menos 1 elevado a N, que não são PA nem PGs, porque aí, de novo, causa aquela ideia da regularidade, né? Assim, que tudo sempre é regular. Eu acho essa ideia limitante, beleza, pessoal? Certo? Então, eu não gosto, de forma geral,
em matemática quando a gente usa um excesso de nomenclatura, certo? Às vezes a gente usa nomes diferentes para se referir a coisa que é um caso particular a outro, que é a mesma coisa. Tipo aquele negócio de Briolfini, que é a divisão de polinômios, eu nunca sei. Então, por que inventa o nome para Briolfini, né? Assim? Parece uma coisa assim, mas é divisão de polinômios. Eu sempre esqueço. Dispositivo. Ainda tem isso, dispositivo. Então, esse negócio, o uso de nomes como esse, é uma estratégia de poder, tá? Acho que tem que ter clareza disso, que é para parecer mais difícil, né? Um nome sofisticado, assim. Eu faço questão de não saber isso. Assim, eu esqueço esses nomes. Assim. Então, tem muitos casos assim. Mas parece que, pelo menos o que eu vi com o professor Carlos, é que quem tinha mania de fazer isso aprendeu, né? Essa Em história da matemática? Não sabia. Então, que tinha essa mania e os europeus herdaram. Pode ser, a gente tem que largar essa mania, que eu acho essa mania ridícula, né? Assim, como eu falei, na educação Os básica. outros povos, para eles, interessavam em funcionar no contexto deles. Então, na educação básica, acho que isso é uma estratégia de manutenção de poder, tá? É para o professor se manter naquele lugar, que assim, isso aqui é muito difícil. Esse nome dispositivo de Briolfini realmente é uma coisa ridícula, né? As pessoas devem ter vergonha de falar isso. Isso é uma matéria. E aí é uma matéria. É um tópico curricular, é um absurdo isso. Assim como produtos notáveis. Eu odeio esse negócio de produtos notáveis. Isso é propriedade distributiva. Sim. Aí vira lá no índice do livro, entendeu? Tudo bem, produto notável é uma coisa que tem aquelas regrinhas que facilitam. Mas aí quando eu falo que vira um tópico curricular, aí tem uma questão que envolve um produto notável, com uma pegadinha. Eu já tento quebrar isso, eu já tento mostrar que é uma implicação da propriedade distributiva. Mas é isso, não é outra coisa, Gabriel. Eu tenho uma aluna particular, coitada, ela não conseguia decorar os produtos notáveis. E aí eu falei, faz pela distribuição, não tem problema nenhum. Aí ela fazia tudo certinho. E as questões eram do tipo assim, que não dava para resolver de outra forma se você não soubesse a fórmula. Aí ela se embananava todinha, coitada. Eu fiquei assim, porque não tem o que fazer, né? Porque é a escola que é assim. Não tem o que eu fazer nesse sentido. É exatamente isso que eu estou falando. Vira um tópico, vira um objeto de avaliação. Uma coisa que deveria ser uma ferramenta. Eles não lembram. Ontem eu estava fazendo uma questão de esfera, aí caiu para se achar o raio da esfera, r ao quadrado igual a r menos 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E aí o pessoal, nossa, esse é produto notável. Eu falei, vocês notaram que é produto notável? Não, isso é produto. Aí coloquei lá e ele falou, não lembrava da regrinha. Eu falei, gente, mas isso é uma potenciação. Aí distributiva, aí fazem uma cara assim, segundo ano. Exatamente. E tornou um produto notável, né? Vocês não notaram, eu brinquei. Vocês notaram que é um produto notável. Eu uso até hoje aquela sua estratégia que nós vimos lá na EJA, de pegar 5 vezes 3, a gente desmembra 5 em 3 mais 2, aí usa a propriedade distributiva. Aí depois desmembra o próprio 3. É mostrar que com números acontece. Né? Ou seja, a mesma coisa que acontece com letras acontece com letras. Para tentar desmistificar. Funciona. Legal. Funciona bastante. Porque a pessoa acha que a trava deles é que eles mistificam a coisa. Eles acham que é apenas decorar um caminho. Isso. Né? Quando coloca números fica mais tátil. Exatamente. Com certeza. Outro exemplo disso, aproveitando rapidinho no ensino superior em cálculo, é aquele negócio de frações parciais, sabe o que é? Eu odeio aquele negócio. Tá, outra coisa que eu fico esquecendo. Eu tenho que fazer. Bom, primeiro, aquele negócio é apresentado como um método de integração. Isso não é método de integração. Método de integração só tem 2. Mudança de variáveis, que é substituição, e integração por partes, ponto.
Só existem esses dois. Por que eu estou dizendo que só existem esses dois? Porque um procura reverter uma derivação pela regra da cadeia, que é a mudança de variáveis. E outro procura reverter uma derivação pela regra do produto, que é a integração por partes. Aquilo que se chama de substituição trigonométrica é um caso particular de mudança de variáveis. E aquilo que se chama frações parciais não é um método de integração. É uma maneira de manipular simbolicamente o integrando para ficar mais fácil de integrar. Então é uma maneira, simplesmente, repara que não tem nada de cálculo nisso, né? É uma manipulação algébrica. Você quer separar uma expressão cujo denominador é um polinômio de grau maior ou igual a 2 na soma de expressões cujos denominadores são de grau menor. É isso. Isso torna mais fácil integrar. Agora, isso não é um método de integração. Aí, é isso. Essa estratégia vai parecer mais difícil. Isso para mim fez um sentido natural, digamos assim, quando eu aprendi integral. Pré-cálculo. E pré-cálculo bateu muito nisso. Entendeu? No meu caso, foi lá ou perto do Bortolossi, lá não. Ah, não. Legal. Porque eu tinha aqui na época. Cálculo é dado por isso, né? Não, e aí não. Cálculo é feito por isso. Esse modelo de disciplina de cálculo é feito para isso. Feito mágica. E aí esse... Como é que é o nome? Que monta, tem a aula de substituição trigonométrica, tem aquele um tipo, depois o segundo tipo, depois o terceiro tipo. Aí na prova é isso, faz essa conta, faz essa e faz essa daqui. Você não entende nada. Eu, inclusive, quando eu morei, o pessoal faz isso. Eu não lembro, eu não decorar aquelas coisas assim. É um absurdo isso. Inclusive aqui na disciplina, eu tinha meu plano no início do período, era falar de derivada antes de continuidade. Eu vou ver se eu consigo de alguma forma falar um pouquinho. Porque falar de derivada como variação. Porque eu acho que isso que o Giovanni está falando, você aprende um monte de regras de derivação, você não entende a ideia de derivação em cálculo 1. Você aprende a fazer um monte de conta ridícula, insuportável. Achei muito interessante na sua palestra, as demonstrações lá da licença. Ah, sim. Ah, que tem lá o link. Sim. E foi mostrando a coisa, né, graficamente, fazendo zoom. Exato. Exatamente. Você fez lá no curso. Ele fez isso no curso de funções, lá na especialização. Foi quando eu entendi derivada. Ah, legal. Né? Mais de 20 anos. É isso aí. Exatamente. Você começou... E você deu derivação antes de continuidade, lá no curso. Não sei se você lembra. Você deu lá na especialização. Então, eu queria fazer isso aqui. Duas coisas que me incomodaram bastante em cálculo. O seu nome, na época eu procurei saber, eu já esqueci, que é o gradiente e o rotacional. Que foram apresentados assim. Não sei o que lá, gradiente, que é assim, desse jeito. Aí dz, dx, dy, dz, vem dx, dy, depois dz, desse tipo. E o rotacional. E lançaram na minha cabeça isso aí. Eu lembro que eu saí da aula assim, para saber uma expressão de quem entrou sem saber, né? Saí sem saber. E aí eu fiquei com medo de perguntar à professora até hoje, porque teve um aluno que era um aluno que sabia muita coisa. Ele perguntou um troço para ela, ali quando eu estou escrotamente, eu falei, um pouquinho porque se ela falou de tanta trivialidade, o que era aquilo, eu sou um imbecil, não sabia o que era. Em particular, é muito bom, porque tem a ver com uma história dos paternos e do eletromagnetismo. Porque pensa em números complexos. Você pega um número A mais BI ou C mais DI, aí quando você multiplica, vai dar aquelas regras. E aí você tem uma parte real e uma parte imaginária. Quando você pega os paternos, é da forma A mais BI mais CJ mais DK. Aí você pega outro e multiplica. Então você vai ter uma parte real e 3 partes imaginárias. Essas 3 partes imaginárias, se você olhar lá dentro, são essas regras que aparecem de produto vetorial. E aí, quando você faz isso para valores infinitesimais,
surgem esses elementos de rotacional, de divergente. Então, aí eu queria só falar uma frase sobre isso, tá? Porque eu não posso me empolgar e mudar de assunto. Sobre o que o Giovanni falou. Que na verdade é o seguinte, uma interpretação do teorema fundamental do cálculo, eu acho que a gente não entende nada voltando um pouco. Porque o teorema fundamental do cálculo, teoremas de Green, Stokes e Gauss, são teoremas da mesma família, digamos assim. E a gente já não entende nada do teorema fundamental do cálculo, porque para entender o teorema fundamental do cálculo, a gente tem que entender derivada como variação local e integral como acumulação. Então, essa é a relação sobre a qual o teorema fundamental do cálculo fala. E a partir daí, uma outra interpretação do teorema fundamental do cálculo é que a derivada é algo que você integra no interior do intervalo, ou seja, que você olha para a acumulação daquilo para recuperar a variação na borda. O que é a variação na borda? É f de b menos f de a. Então, f de b menos f de a é integral de f de x dx. Então, você integra algo, você integra a variação no interior e isso te devolve a variação na borda. Beleza? O teorema de Green, Gauss, Stokes é a mesma coisa. Beleza? Então, o teorema de Stokes, você tem outros casos de conjunto. O teorema de Stokes, você tem uma superfície cuja borda é uma curva, é um caminho. Beleza? Então, no caso, o rotacional faz o papel da derivada. É algo que você integra no interior para recuperar os valores da função na borda. E a mesma coisa acontece com o divergente, no caso do teorema de Gauss, no qual você tem um volume no R3 e a borda é uma superfície. Né? Então, o divergente, nesse caso, desempenha esse papel que o rotacional desempenha no caso do teorema de Stokes e a derivada normal desempenha no caso do teorema fundamental do cálculo. Beleza? Eu acho que isso nunca é dito, né, em cálculo 3. Eu acho que deveria ser a principal coisa. Mas enfim. Eu tinha um incômodo muito grande também, que dava um suposto determinante maluco que tinha vetor, número e supostos operadores. E a princípio você vai pegar uma matriz num anel específico. Isso que é um macete, né? E eu ficava assim, porra, isso não faz sentido. E aí, não, mas eu falo, não tem que fazer sentido. Eu só fui entender muito tempo depois quando fui estudar essa parte da eletromagnetismo. Legal. Acho que ele deveria, inclusive, estudar eletromagnetismo junto com o cálculo 3. Eu acho. Inclusive, na física, os vetores do I e o J e o K, que usam o negrito, né? São os imaginários paternos. Sim. Por exemplo, o cálculo fez sentido para mim quando eu estudei eletromagnetismo. E quando eu fiz os cálculos todos, me pareceu só um monte de álgebra. Exato. Olha, derivada é isso, e aí eu aprendi isso. Integral é isso, e eu aprendi isso. Então, Eu fiz a prova e eu esqueci tudo, completamente. Aí eu fui para Física 3. Aí lá em Física 3, falaram para eu calcular o campo elétrico num fio infinito. Porra, por que um fio infinito? Não existe um fio infinito, eu não vou passar um fio infinito pela escola aqui. Aí ela, não, porque tem. Aí ela explicou o que era o dx. Aí eu entendi o que era o dx em física. Porque quando botavam lá integral y, né, dx, o que era dx? Então, porque o cálculo fica mais fácil, né? Porque a ideia do fio infinito é que você pode pegar infinito tão pequeno quanto você queira, e em qualquer parte daquele fio vai ser aquele mesmo dx. Aí eu falei, faz todo sentido o que eu aprendi em cálculo. Então, e aí tem uma visão que é assim, você tem que fazer cálculo 3 para depois fazer eletromagnetismo. Só que quando o Maxwell inventou o eletromagnetismo, ele não sabia cálculo 3, foi ao contrário, né? Assim, então eu acho que uma coisa dá sentido a outra, né? Assim, então essa linearidade de pré-requisito era muito artificial que a gente tem. E até as funções que são calculadas, né? Quando eu via as provas de cálculo, tinha aquelas funções, eu ficava pensando se existia em algum momento na vida algum problema real
onde aquela função existia. E aí, de fato, eu estava calculando um troço que, pô, beleza, faz sentido. Ou se era só um monte eu lembro que uma vez tinha até um meme de um professor fazendo prova de cálculo, e assim, aqui eu vou botar um polinômio, um LN. Aí ele botava uma barra, um LN ao quadrado, não, elevado a x. Aí esse x elevado a um fog, não sei o quê. Ah, vou dividir por uma trigonométrica, eu acho que tá bom. Então, assim, um monte de funções aleatórias e falava para você derivar. E aí eu acho que quando a gente vai para o eletromagnetismo, aquelas funções elas fazem sentido porque elas partem de casos reais. Elas descrevem coisas. E elas descrevem coisas. Eu achava que, assim, para mim o cálculo deveria ter sentido desse jeito. É isso aí. Você enxergar as É uma coisas. aplicação do matemática. É porque uma coisa moderna também teve essa separação. O Gerardo é o cara mais remontado de planeta com separar física com matemática. Ele acha, e eu concordo, é um absurdo. Que a gente põe como se fossem coisas distintas, assim, que a gente podia separar. Ele falou que vão tirar da graduação cálculo 3 e eletromagnetismo. Nossa. Tinha que tirar alguma coisa, não cabe. Agora vai ser 3 mil anos. Extensão. Tá, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos só isso, aula. Vamos. Eu acho que para manter o cálculo 3 tem que ser outro cálculo 3, né? Esse é o problema. Sim. E outro eletromagnetismo. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Isso aqui eu vou projetar Com mesmo. certeza. Se for que tem que tirar. Isso. Então olha só. Essa aí eu tô com preguiça de escrever um quadro, mas essa é definição de subsequência, tá? Então repara, primeiro, a definição de subsequência é a seguinte: é a restrição da sequência original a um subconjunto infinito de itens. Por que tem que ser um conjunto infinito de itens? Porque uma sequência, necessariamente o domínio é n. Então uma sequência é definida num conjunto infinito de índices. Beleza, pessoal? E quando eu defino uma subsequência, eu quero que a subsequência também seja uma sequência. Então por isso que tem que ser um conjunto infinito. Beleza? Então aí está explicando só essa notação NK, né, que é quando eu uso x NK para uma sequência. Beleza? Para uma subsequência. Então, se eu pego uma sequência lá e pego os 3 primeiros índices, isso não é uma subsequência. Beleza? Eu tenho que pegar a sequência original e vou falar assim, eu vou restringir aos índices pares. Isso é uma subsequência. Ou os múltiplos de 3, também é uma subsequência. Sendo que também não precisa ter uma regularidade. Eu posso pegar aleatoriamente, tranquilo? Sem ter uma regularidade, assim, uma expressão algébrica. Beleza, pessoal? Só não entendi aquela parte ali do subconjunto estritamente crescente. A única objeção é identificado pela única objeção estritamente crescente. Isso. Então, eu vou pegar, se eu pego o subconjunto infinito, eu posso definir desse subconjunto uma objeção estritamente crescente. Tipo assim, se esse conjunto for os pares, tem essa objeção. É que a cada K associa 2K. Entendeu? Beleza? Então isso é só para explicar a notação. Certo? Mas enfim, que é essa notação que se usa em geral. Mas isso é bem intuitivo, tá? Eu pego um subconjunto infinito, eu restringo a sequência inicial a um subconjunto infinito de índices e mantenho aquela ordem. Isso é uma subsequência. Tá de boa, pessoal? Então vamos passar para a definição de limite, que é hoje. Isso é estritamente crescente. Porque eu vou pegar estritamente crescente não é a subsequência, é a função que define os índices. Entendeu? E se fosse decrescente? Não, porque eu quero manter a mesma ordem da sequência original, entendeu? Eu não quero repetir índices, por isso que é estritamente. Não repetir,
estritamente crescente. Mas se eu fizer não decrescente, eu posso repetir índices. Beleza? Eu quero pegar, por exemplo, se eu pegar os pares, eu quero pegar os pares assim, 2, 4, 6, 8, eu não quero pegar 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, e nem quero pegar 2, 8, 6, 4, 12, entendeu? Por isso tem que ser estritamente crescente. Beleza? Hã? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o que é estritamente crescente é CNK. Estritamente crescente é a função que a cada caso o subíndice NK, digamos. Beleza? Porque se eu tiver assim, ó, essa sequência aqui, mais careta do mundo, só pra gente. Se eu pegar, por exemplo, a subsequência dos pares, vai ser 1/2, 1/4, 1/6, beleza? Tranquilo? Então, a função que associa essa ordem aqui, né, o 1, 2, 3, aos índices originais que eu estou selecionando, tem que ser estritamente crescente, para eu preservar a ordem da sequência original da subsequência e não repetir nenhum índice. É porque eu estava pensando mais coisa maluca, tipo, você falou que é um subconjunto infinito. Poderia virar o próprio N. Poderia. Por exemplo, mas aí é a identidade, a sequência. Não, mas eu poderia trocar, tipo, por exemplo. Mas aí não é uma subsequência. Entendeu? Se eu escrever isso aqui, ó. Ou se eu escrever isso aqui, veja bem, isso aqui, em ambos os casos eu estou selecionando termos dessa sequência. Só que isso aqui não são subsequências da sequência original, entendeu? Então, aquele estritamente crescente é para dizer que eu vou selecionar índices da sequência original sem repetir e sem alterar a ordem. Então, essas coisas aqui não são subsequências. Isso, por isso que é estritamente crescente, entendeu? Beleza, pessoal? Tá de boa isso para todo mundo? Tá? Essa aqui é muito queimada mesmo. Não, mas tá certo. Eu já pensei em coisa maluca, eu já estava meio confundido. Então, nessa aqui eu estou pegando, quais são os índices que eu estou pegando? 2, 4, 6, 8, nessa ordem. Aqui eu também estou pegando 2, 4, 6, 8, só que eu estou alterando a ordem, não é considerado subsequência isso. E aqui também, beleza? Aqui eu estou repetindo. Tranquilo? Agora vamos falar da definição de convergência. Pode apagar aqui? Pode. Tá. Obrigado. Nada. É importante entender esses detalhes que não são bobos, tá? Então a definição de convergência, que é super legal, tá? Beleza? Aí só é importante entender também, vamos destrinchar essa definição, né, com os nossos queridos Epsons. É importante entender também que essa definição não nasceu do nada, né? Porque, de novo, parece que alguém inventou e tudo funcionou. Essas definições com Epsilon e Delta, a gente vai ver daqui a pouco para a continuidade, elas demoraram séculos para ser formuladas. Beleza? Tá? E aí nesse slide tem toda uma animaçãozinha, tudo que eu vou explicar. Mas o que eu quero dizer? Se eu digo, por exemplo, que 1 sobre n 1 sobre n tende a zero, né? Por exemplo, que a gente sabe disso. Beleza? Às vezes eu descrevo isso aqui falando assim: 1 sobre n fica cada vez mais perto de zero. Concorda? Beleza? Tranquilo? Só que essa frase não é uma descrição precisa para tender a zero. Por quê? 1 sobre n fica cada vez mais perto de zero, que é 1, 1 meio, 1 terço. Então isso está ficando cada vez mais perto de zero, concorda? Mas também está ficando cada vez mais perto de menos 10. Beleza? Que a distância entre esses termos e menos 10 ou menos 1 está ficando cada vez menor. Tranquilo? Então, convergir tenderá
não é só ficar cada vez mais perto, é ficar arbitrariamente perto, beleza? É ficar tão perto quanto se queira. Então repara, essa sequência aqui, os termos dessa sequência, eles ficam cada vez mais perto de menos 1, mas eles não ficam arbitrariamente perto, ou seja, a distância entre eles e menos 1 não é tão pequena quanto eu queira, beleza? Não posso... Então, é isso que a definição de convergência quer dizer. Fez sentido isso? Beleza? Tranquilo? Então, olha só. No caso dessa, então o que eu quero dizer que ela fica? Fala. Ficam arbitrariamente perto. Isso. Né? Ficam arbitrariamente perto de zero para índices suficientemente grandes. Então vamos se ligar nesses termos arbitrariamente suficiente, que eles têm a ver com o para todo e o existem. E o existe, os quantificadores que aparecem na definição formal. O para todo e o existe, eles correspondem, eles descrevem a ideia. O para todo tem a ver com arbitrariamente e o existe, no caso, tem a ver com suficientemente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quiser essa sequência aqui, se eu quiser uma distância do zero, esse exemplo é muito fácil, mas de propósito, tá? Se eu quiser uma distância do zero menor que 0,1 centésimo, por exemplo, beleza? Tranquilo? Quem é o índice que vai ficar a uma distância do zero menor do que 1 centésimo? Quem é o índice? 101, né? Eu quero estritamente menor. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui vai ser o epsilon. Isso aqui, essa distância é o epsilon. E o n correspondente a esse epsilon é 101. Beleza? É um exemplo bem bobo, tá? Só pra gente... Tranquilo? Agora, se eu diminuir esse epsilon, se eu pegar um epsilon igual a 0,001, esse n não serve mais, porque o termo correspondente a esse n não está mais a uma distância menor do que essa. Mas o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que aumentar o n. Então quem é o n aqui? Beleza? Então, o que aquela definição com epsilon e delta quer dizer? Que quer dizer, que os termos da sequência ficam arbitrariamente quer dizer que eu posso diminuir esse epsilon o quanto eu quiser. Por isso que é arbitrariamente. Beleza? Próximos do limite, tomando para isso índices suficientemente grandes. Quer dizer, se eu diminuo o epsilon, aquele índice anterior pode não valer, mas aí eu posso tomar um maior ainda. Então, para cada distância que eu escolher, eu consigo um índice, posso ir aumentando, de tal maneira que o termo correspondente àquele índice fica uma distância menor do que aquela. Fala. Eu poderia substituir ele, por exemplo, epsilon igual a 0,01. Eu poderia substituir, por exemplo, aquele n igual a 101 por n maior que 100. Né? Então, pode ser qualquer. Pode, exatamente. Então isso na verdade tem que valer, esse é o menor n, tá? Para o qual isso vale, mas isso tem que valer para todo n a partir de um certo momento. Então não pode ser só para um, ele está colocando só um, mas tem que ser para todo. É porque eu pensei assim, por exemplo, 100,1 já serviria, porque é maior do que... Mas daí não é natural, né? Número natural maior do que... Beleza? Pensando naquela coisa a gente primeiro escolhe o epsilon para depois o n. Isso, primeiro escolhe o epsilon. Daqui a pouco a gente, continuidade, vai fazer um exercício sobre isso. Por que só funciona assim? Só que isso é mais fácil de ver com continuidade. Primeiro você escolhe o epsilon, mas a gente pode... Deixa eu escrever a definição, tá? Então como é que é essa definição? Para todo epsilon maior do que zero, existe
com N0 para o quê? N maior ou igual que N0 implica que a distância de xn até A é menor do que epsilon. Esse A, no caso, é o limite, beleza? Tranquilo? Então, como o João vai estar falando, se eu tomo epsilon primeiro, você pode pensar da seguinte forma: por que você toma o epsilon primeiro? Porque é como se você estivesse dando um zoom. Pode fazer inclusive isso no GeoGebra. Beleza? Então esse epsilon, ele controla o zoom. Então eu dei um zoom. Aí eu visualizei lá os N zeros que estão dentro daquele raio epsilon. Aí eu quero diminuir. Então eu tenho que, para a sequência convergir, eu tenho que ser capaz de visualizar esses valores dentro do raio epsilon infinitamente, dando qualquer zoom que eu queira. Beleza? Fez sentido isso? Por isso que eu tenho que pegar primeiro o epsilon. Porque não pode existir nenhum epsilon onde todos os termos da sequência a partir de um certo N0 fiquem dentro daquele raio. Beleza? Tá tranquilo isso? Certo? Tá? Que é o que a gente chama, todos os termos a partir de um certo N0, que a gente chama de rabo da sequência, segundo ou menos termo. Em inglês vai ficar mais chique, né? Que é tail da sequência. Bom, aí tem um desenho lindo aqui que eu fiz, modéstia à parte, que é isso aqui. Então essa definição, beleza? Que eu escrevi ali. Então, destrinchando, o que essa definição quer dizer? Ó, o que cada parte quer dizer? Em palavras, quer dizer que xn fica arbitrariamente próximo de A para N suficientemente grande. Tranquilo? Que é o que eu acabei de falar. Aí, olha só, fazendo essa correspondência. Esse para todo epsilon maior que zero quer dizer o arbitrariamente. Né? Para todo epsilon é isso. Eu posso pegar qualquer epsilon que eu queira. É um epsilon arbitrário, é um epsilon qualquer. Beleza? Então, próximo de A é o que está ali, né? Então, o epsilon arbitrário fica esse módulo, na verdade, também é importante entender, o papel dele é só falar de distância. Tranquilo? Eu poderia escrever, em vez disso aí, escrever isso aqui. Distância de xn a A é menor do que epsilon. E isso é importante perceber, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu posso ter essa definição de convergência em qualquer espaço métrico. O que é um espaço métrico? É um outro conjunto onde tem uma distância. Mas não tem nada a ver com convergir à esquerda ou à direita. Não. Aí não, nesse caso não tem convergir à esquerda e à direita. Por quê? Olha só, uma observação importante. Convergir à esquerda e à direita só vai aparecer quando a gente falar de limite de função. Por quê? Quando eu falo de limite de sequência, o único limite que me interessa é quando n tende ao infinito. Beleza? Certo? Então, na verdade, como é que é a notação que vai aparecer nesse slide daí a pouco? A notação é essa aqui, beleza? Certo? Que na verdade eu sempre quero dizer isso aqui, quando n tende ao infinito. Tá de boa? Só que quando eu trabalho com sequência, eu omito isso aqui, porque esse é o único limite que me interessa. Agora, quando eu trabalho com limite de funções, aí aqui, em vez de ser infinito, pode ser um número real, x0. Aí vai ter direita e a esquerda. Aqui não tem, porque infinito não tem direita, só tem esquerda. Por isso que é legal o infinito, tá vendo? Beleza, pessoal? Certo? Bom, mas aqui, continuando essa correspondência. Então, esse suficientemente, tem a ver com existe. Beleza? Então, só fazendo esse desenho que ficou lindo, para modéstia à parte, assim, e o grande ali, é n maior ou igual que n0, para dizer como essa expressão matemática descreve aquela frase.
Tá de boa isso, pessoal? Certo? Uma coisa que eu acho que vou fazer um experimento que eu fico pensando assim, como explicar porque você tem que usar os quantificadores para fazer esse estudo. E foi o que você falou, foi todo um bafafá histórico até fazerem essa aritmetização da base. Adoro essa palavra bafafá. E você falou muito essa palavra ultimamente. Vai. E o negócio é que assim, isso tem que acontecer porque não tem nem infinitesimal, nem infinitamente grande nos números reais. Porque o que você quer aí é que você quer que a sequência chegue infinitesimalmente próximo do A, com o N indo para o infinito. Não tem isso. Tem que quantificar. Aí o que eu usaria... No caso, é por isso que tem o arbitrariamente suficientemente. Então, mas é porque tem que ser por esse fato de que não tem esses infinitesimais no infinito. E aí tem uma coisa que eu acho que a origem é do Leibniz fazendo, que é assim, como que eu posso definir a igualdade? Aí, por exemplo, eu quero falar que A é igual a B. E aí, só que eu não sei o que é igual. E aí, a ideia é usar a desigualdade. Porque assim, se A é igual a B, a princípio eu quero definir é que A menos B é igual a zero. Certo? Só que aí, o que eu faço? Eu falo assim, A menos B é menor que todo número positivo. Entendeu? E aí, o que você está trocando essa infinidade de proposições para definir a igualdade. Entendeu? Então, dessa mesma forma, a gente está usando essas infinitas frases que a gente está colocando aí na lousa de uma só vez para definir esse limite, esse infinitesimal que não existe ali. Por isso que tem que fazer isso. Por isso que, por exemplo, os números hiperreais não precisa fazer isso. Porque é só você falar, tá infinitesimalmente próximo dali, porque vai ter esses caras. Fez sentido? Fez. Eu preciso estudar hiperreais alguma hora. Você podia dar um seminário. Mas é legal ver que assim, essa estrutura de quantificadores lógicos é porque tem impossibilidade na estrutura do sistema. No caso, não tem infinito nem infinitesimal. E aí demoraram a perceber que tinha que colocar uma estrutura lógica em cima da coisa para poder falar de uma coisa que não está lá. Legal, muito bacana. Legal. Fala. Aquele epsilon ali, então, ele vai dizendo a distância cada vez menor. A série fica daquele valor. Então, entre aspas, ali no A, ele seria zero. Então, por isso que eu dei esse exemplo. Tenta escrever isso depois que eu falei A menos B menor que epsilon. E aí você fala assim, para todo epsilon positivo. E aí você está falando que o A é igual a B sem ter um igual. Entendeu? E aí a gente está falando que ele está tendendo sem ter esse tender. Legal. Isso. Muito bom. Bom, agora, só uma observação quanto à notação, beleza? A gente fala que a sequência tende a A. Agora, antes de ir para o intervalo, a gente vai ver só a definição de quando a sequência tende a infinito, tá? Que é diferente dessa. Mas é muito parecida, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso, a gente fala que a sequência tende a A, e esse A, o limite, é um número real. Nesse caso, eu vou dizer que a sequência converge a A. Convergir é se aproximar, tá? Quando eu definir, quando a sequência tende a infinito, eu continuo usando a mesma palavra. E a mesma notação também, que tende a infinito. Só que ela vai ter um significado diferente. Quando eu falo que tende a infinito, não existe convergir a infinito. Ela diverge a infinito. Beleza? Porque quando eu falo que a sequência tende a 2, ela está se aproximando de 2. Se eu falo que ela tende a infinito, ela não está se aproximando de nada. Ela está... o limite não existe. Ela está se afastando de tudo, na verdade. Então, no caso
do limite ser um número real, o tenderá significa convergir. No caso do limite ser infinito, tenderá significa divergir. Beleza? Tranquilo? Bom, e ou a gente denota assim, xn, uma setinha, né, converge a A, tende a A, ou o limite o limite quando de xn é igual a A. Beleza? Tranquilo? Bom, aí, uma observação importante sobre isso é que às vezes, em cálculo 1, os alunos escrevem assim, tá legal? Que isso aqui não faz sentido, mas isso representa uma dúvida comum, que é a seguinte, que essa dúvida tem a ver com aquela dificuldade de entender que 0,9999 é igual a 1. Tranquilo? Que não é 0,9999 tende a 1. 0,9 é igual a 1. Por quê? Porque por que eu escrevo que o limite de xn é igual a A? Porque o limite está parado, tá? O limite não está variando. O que está variando são os termos da sequência. Beleza? O limite não é algo que se aproxima. Quem se aproxima é a sequência. Então, quando eu falo que a sequência tende a 2, o limite é igual a 2. O limite é um ponto fixo na reta. E os termos estão variando de tal forma que isso aí acontece. Eles vão ficar arbitrariamente próximos de 2. Então, no caso daquele negócio 0,9999, esse 0,999 reticências já é o limite. Beleza? Os termos dessa sequência seriam 0,9, 0,99, 0,999. Então, esses estão se aproximando. Mas o 0,9999 reticências é uma notação para o limite. Assim como 0,33333 reticências é uma notação para um terço. Fala. Caiu numa prova da UFRJ, essa 0,9999, e você colocou na prova da especialização também de novo. Isso, eu coloquei isso uma vez na prova do vestibular. Do vestibular, depois eu botou na especialização, eu não sei. Que era 0,9 era menor do que 1, igual a 1 ou maior que 1. Explique rigorosamente, né, a sua Você fez a sua prova? Você fez? Eu lembrava da explicação disso, e aí quando eu fui fazer a especialização eu vi a mesma questão que você colocou lá. E é uma coisa louca, porque eles falam assim, então é aproximadamente 1, eu falei, não, é igual a 1. Se você não quiser escrever 1 e achar mais, assim, psicodélico escrever de outra forma, 1, você escreve 0,9993 pontinhos. Porque é 1. Aí ficou me olhando assim, aí eu mostro várias maneiras, né? Gosto mais para a série geométrica, né? Isso. Que é melhor. Sim. Eu gosto de falar assim, se esse número é menor do que 1, então tem que ter um número entre esse número e 1. Mas enfim, a gente vai falar de representação posicional na próxima aula seguinte, e aí a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essas coisas. Que aí, tipo assim, a mesma coisa, na base 4, 0,33333 é 1 também. Entendeu? É uma coisa. Mas olha só, vamos agora só para ir no intervalo falar da definição de quando a sequência diverge a infinito, né? Tende a infinito, que é diferente daquela. Eu vou escrever, tá escrito aqui, achei que eu tinha apagado. Posso apagar tudo aqui? Tá? Então, eu vou escrever aqui a outra definição, que é uma definição diferente dessa, tá? Porque, como eu falei, essa definição aqui fala de convergência e a definição que eu vou escrever agora fala de divergência. Então, não é uma coisa, no caso particular, da outra. Quer deixar então para a gente comparar? Não quer deixar então para a gente comparar? Não, é isso que eu vou fazer. Tá. Eu vou deixar aqui, eu vou escrever a outra. Entendeu? Beleza? Então, como eu falei, tender ao infinito não é se aproximar de alguma coisa, certo? É se afastar de tudo. Então, de maneira análoga, né, da mesma
mesma forma que essa definição aqui fala que os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos de A para índices suficientemente grandes, o que a outra definição vai querer falar? Que os termos da sequência, eles não vão ficar arbitrariamente próximos de A, eles vão ficar arbitrariamente grandes também. Beleza? Tranquilo? Então, em vez de ter xn menos A, distância de xn a A, menor que qualquer epsilon, eu vou escrever isso aqui, ó, que xn vai ser maior que qualquer n. Beleza? Aí tem uma questão da escolha das letras também, né? Porque epsilon é um número pequeno, esse m é um patamar, né? Um número grande. Beleza? Então, como é que essa definição vai ficar? Para todo m maior do que 0, e aqui no meio a mesma coisa. Hã? Tá, então eu vou trocar. Pronto. Só para ficar igual. Beleza? Então, eu fiz essa modificação aí, porque o miolo vai ser igual, tá? Beleza? Para dizer, a diferença quando eu falo que tende a infinito, é que em vez de dizer que ela fica próximo de A, ela fica, ou seja, que ela fica arbitrariamente próximo de A, eu vou querer dizer que ela fica arbitrariamente grande. Tá legal? Vai existir para qualquer K, essa sequência consegue ultrapassar. Então, É isso. Beleza? Ou seja, para qualquer patamar K, vai existir um índice cujo termo é maior do que aquele K. Eu, sei lá, é tipo quando eu fiz com epsilon. Eu escolho um patamar, 1 milhão. Aí vai ter um índice cujo termo fica maior do que 1 milhão. Aí eu escolho outro, 2 milhões. Aquele anterior não serve mais, mas eu vou ter outro. Então é a coisa do suficientemente de novo. Beleza? Então essa correspondência aí, tá? E aquela observação que tem que se ligar nisso aqui conceitualmente, porque eu uso a mesma notação, mas ela quer dizer uma coisa diferente. Beleza? Agora eu não estou falando de convergência, eu estou falando de divergência. Tá de boa isso? Então a gente não fala que converge ao infinito, a gente fala que diverge a infinito. Beleza? Ou então eu falo que diverge quer dizer que não converge. Beleza? Então, tender a infinito é não convergir. Certo? Ou então, no caso dessa aqui, por exemplo, essa aqui diverge só. Porque ela não converge. Mas ela não diverge ao infinito. Está de boa isso? Está tranquilo, pessoal? Alguma dúvida mais sobre isso? Então, daqui a pouco, quando a gente falar de continuidade, a gente vai ver várias outras definições de limite, porque aí tem várias outras. Tem limite infinito no infinito, à direita, à esquerda. Então são várias definições diferentes que têm a mesma estrutura. E para mim essa estrutura dessa definição é uma música, porque eu acho que ela tem um ritmo. Para todo epsilon maior do que 0, no caso da definição de continuidade. Para todo epsilon maior do que 0, existe um delta maior do que 0, tal que x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon. Então, para mim isso tem um ritmo. E o ritmo aqui é o mesmo. Só que o significado é diferente, ou seja, são a mesma melodia com letras diferentes, porque elas falam coisas diferentes, só que com a mesma melodia. E vou dizer mais, para mim, essa música é um partido alto, porque eu gosto de samba. E o partido alto, não sei se vocês, não todos, mas muitos partidos altos, tem a ver com diálogo. Assim, de um fala uma coisa e o outro responde.
E essa definição é isso. Você, tipo assim, eu te dou um epsilon e você me devolve um delta. Então, esse ritmo tem a ver com essa dinâmica. Então, é assim que eu entendo essa definição. A gente vai falar mais sobre isso quando falar de continuidade. Fez sentido? Fez mesmo? Tem certeza? Adorei essa Hã? Adorei essa Muito legal. É que eu penso assim. Então, beleza, pessoal. Na volta do intervalo, a gente vai fazer um exercício. Tá? Vocês vão fazer mesmo, eu vou corrigindo. É um exercício de dar exemplos. Eu gosto muito desse tipo de exercício. Então, vai ter, tipo assim, uma sequência convergente não cortada. Então, é para dar um exemplo disso aí. E se o exemplo não existir, tem que justificar. Porque alguns, o exemplo vai ser possível, outro exemplo não vai ser possível, tá? Beleza? Aí, esse exercício tem todo um conceito. Aí depois eu falo sobre isso. Pode botar no anterior, rapidinho. Deixar no anterior. Vai ficar aí depois lá para a gente tapear sobre o trabalho? Vou falar com